Livro do profeta Ageu. Vamos ler o capítulo 1 de Ageu, do versículo 1 até o versículo 11. Livro do profeta Ageu, do versículo 1 ao versículo 11. O profeta Ageu é um profeta que vai ser usado por Deus, por esse Deus de amor, por esse Deus maravilhoso, que zela pelo seu povo, no período em que o povo, tendo saído do cativeiro babilônico, com uma determinação de reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém, havia interrompido a reconstrução do templo. Mas esse Deus que nós servimos, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus de amor. E o profeta Ageu é usado exatamente para abençoar a vida daquele povo que, tendo parado a construção do templo, agora vai se sentir estimulado a permanecer na obra, fazendo aquilo que Deus separou para ele fazer, para que a vida deles pudesse ser verdadeiramente abençoada. Porque é o que Jesus disse, meus irmãos: buscai em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ageu vai mostrar isso para a gente nessa noite. É sempre assim. Aleluia, glória a Deus. Então, Ageu capítulo 1, versículo 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa apainelada, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, meu Senhor, como já disse anteriormente, esse é o primeiro dia do ano de 2023. Senhor, e nós queremos começar esse ano, e não pode ser de um modo diferente, Pai. Queremos começar esse ano, Pai, na Tua presença. Queremos começar esse ano, Senhor, vivendo de acordo com a Tua vontade.
Queremos começar este ano, Senhor, glorificando o Senhor com a nossa vida. Queremos começar este ano de uma maneira que Jesus seja visto em nós, Pai. Assim como o teu servo João Batista disse, importa que eu diminua e que ele cresça, que assim seja a nossa vida em 2023, Senhor. Porque nós sabemos, temos certeza, porque a tua palavra nos mostra, Pai, que se nós vivermos de acordo com a tua vontade, se nós de fato e de verdade entregarmos-nos integralmente a ti, confiarmos nossa vida integralmente em tuas mãos, pode vir a luta, pode vir a aflição, pode vir o que vier, Senhor, mas o Senhor sempre estará conosco, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor promete em tua palavra. Se nós guardássemos os teus mandamentos, se vivêssemos segundo a tua palavra, e esse conceito permanece, vivemos na nova aliança, mas o conceito permanece, não vivemos mais debaixo da lei mosaica, Senhor, estamos debaixo da tua graça maravilhosa, mas o conceito da tua lei permanece. Se nós que estamos em Cristo, vivermos em obediência a ti, vivermos buscando tua presença, vivermos buscando cada vez mais, viver de modo agradável a ti, assim como tu disseste para o teu povo de Israel no passado, o Senhor diz para nós, as minhas bênçãos te alcançarão. Aleluia. Então, meu Pai querido, que a tua palavra que está sendo lida nesta hora, e que agora vamos buscar a interpretação correta, seja aplicada ao nosso coração, e que cada um de nós, ao voltarmos para casa hoje, voltemos meditando naquilo que vamos ouvir aqui da parte do Senhor para o nosso coração, para que 2023 seja um ano de bênção, um ano de prosperidade espiritual e em todas as áreas de nossa vida, Senhor, porque nós temos convicção, se vivermos de acordo com a tua vontade, as tuas bênçãos sempre nos alcançarão, porque teu é o ouro, tua é a prata, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Então o que importa é que sirvamos a ti com integridade de coração, com fidelidade. Então que nesta hora teu Santo Espírito fale conosco, nos abençoe e nos conduza em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Muito obrigado, Pai. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, deixa eu só olhar um pouquinho a garganta. Essa mensagem, a gente pode dar o título de Restaurando o Templo do Senhor. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse contexto aqui. O profeta Ageu, como eu já falei anteriormente, ele vai profetizar para o povo de Israel, que estava no cativeiro babilônico, mas foi liberto. E atentem para o modo como Deus libertou o seu povo do cativeiro babilônico. Como é que Deus tirou o seu povo do domínio babilônico? Deus levantou o Império Assírio, porque toda a autoridade vem de quem? De Deus. Então Deus levanta o Império Assírio, e Jeremias capítulo 25 vai dizer-nos que o cativeiro babilônico deveria durar 70 anos. Cumpridos os 70 anos, eles estão no domínio babilônico. E eles estão dizendo no seu coração que não tem mais esperança para eles. Você pega Ezequiel, eles vão estar dizendo lá, quando você vê aquela passagem do capítulo 37 do Vale dos Ossos Secos, eles estão dizendo, meu povo está dizendo, Ezequiel, não tem mais esperança. Morreu a nossa esperança. Mas antes de Deus dizer para Ezequiel, dizer ao povo que ele ia fazer uma obra grandiosa na vida dele, ele mostrou para Ezequiel aquele vale de ossos secos, e o que Deus fez com aqueles ossos secos, como Deus pegou aqueles ossos que não tinham vida e deu vida àqueles ossos, e fez daqueles ossos um exército sobremodo grande, um exército forte, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele pode todas as coisas. Então Ele usou Ezequiel para levantar aquele povo, para colocar no coração daquele povo a esperança de que, apesar da dificuldade, apesar das lutas, apesar dos problemas, Ele é o Deus que pode todas as coisas. E se nós vivermos, irmãos, de acordo com a vontade dEle, se nós, meus amados, nos entregarmos de corpo,
alma e espírito ao nosso Deus e o servirmos de todo o nosso coração, Ele certamente vai cuidar para que tudo aquilo que Ele preparou para nos dar, Ele nos conceda. Ele tem bênção para nos dar, mas Ele precisa preparar a gente para isso. Sabe, tem muita gente que vem para a igreja, recebe uma grandiosidade de bênção do Senhor e vai embora, porque não está preparado. Por quê? Porque não busca se santificar, não busca preparar a sua vida, se alicerçar, mas o Senhor nessa noite quer nos alicerçar. O Senhor nessa noite quer nos preparar, porque grandes coisas o Senhor há de fazer por nós em 2023, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua imensa compaixão. Então o povo estava no cativeiro. Eu quero trazer esse contexto porque o povo vai ter medo dos inimigos. Quando Deus tira eles do cativeiro babilônico e traz para cá, para Jerusalém, traz de um modo maravilhoso, irmãos. Mas se Deus fez o que Ele fez, eu vou já dizer o que Deus fez, por que eu vou temer? Se tem alguém perseguindo, dizendo que eu não vou reconstruir o templo, se tem alguém tentando de alguma forma me desanimar, que você não vai reconstruir a sua vida, que você não vai levar avante a sua caminhada com o Senhor, como é que alguém vai me desanimar se Deus me tirou das trevas? Se Deus tirou você das trevas, meu irmão, Ele vai permanecer, porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. E era isso que esse povo tinha que entender, porque os contextos são diferentes, mas é a mesma semelhança. Olha só, sabe como é que Deus tirou o povo de Israel do cativeiro babilônico? Deus levantou um homem ímpio chamado Ciro, rei da Pérsia. Homem ímpio porque não era um homem que servia a Deus. E sabe o que Deus fez? Deus despertou o coração desse homem. Que Deus é esse, meus amados? Deus despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, e despertou de uma forma grandiosa. Deus entregou, Ele vai dizer isso, Ele vai declarar isso. Se você abrir sua Bíblia em Esdras, capítulo 1, você vai ver essa declaração. Eu não vou hoje ler muito texto, para que a gente não vá levar aqui um tempo muito longo na ministração da palavra, mas depois você confere em Esdras, capítulo 1, porque Ciro vai dizer que o Deus dos céus, o Senhor dos céus e da terra, deu a ele todos os reinos da terra, mas deu uma ordem para ele, deu uma determinação para ele. Mesmo não sendo ele parte do povo de Israel, mesmo sendo ele um homem ímpio, ele chamou ele de servo e disse: Ciro, você vai estabelecer, não somente publicamente, mas você vai escrever um decreto de que meu povo seja liberto. Eu vou te dar o império na mão, você vai ter domínio sobre a Babilônia, e você vai tirar o meu povo de lá, e vai dar uma determinação para eles, que eles voltem para Jerusalém e reedifiquem a minha casa. A primeira coisa que eu quero que eles façam ao chegar em Jerusalém é reerguer o templo, levantar o templo do Senhor que foi destruído por Nabucodonosor. Os irmãos se lembram que quando houve a invasão do Império Babilônico, né, o que os babilônicos fizeram? Destruíram o templo, acabaram com a cidade de Jerusalém, levaram inclusive os elementos que eram utilizados no templo lá para a Babilônia. E até isso é devolvido agora. Ciro devolve tudo. Eles voltam com todos aqueles utensílios que foram levados, eles trazem de volta, porque agora o Império Medo-Persa vai dominar o mundo e vai libertar o povo de Israel dessa forma. Deus move o espírito de um ímpio para libertar o seu povo, e eles voltam. Só que quando voltam, eles voltam com aquele espírito reavivado pelo Senhor, porque se você observar, os que voltam também voltaram despertados em seu espírito pelo Senhor. Então só voltaram aqueles a quem o Senhor despertou o espírito para voltar, porque sempre é o Senhor quem faz a obra, porque se o Senhor não mover o nosso espírito, a gente não consegue. Nós somos pó, nós somos cinza, mas há um Deus que move dentro de cada um de nós, há um Deus que vive e habita em cada um de nós pelo seu Santo Espírito, e esse Deus foi lá e moveu o coração, não só de Ciro, mas daqueles que iam voltar, Zorobabel, o sumo sacerdote também, e todo aquele povo que vai voltar. Então quando o povo volta, volta animado. Lembra quando você saiu do mundo, como é que você era? Lembra, Joel, como você era quando você saiu do mundo?
Sabe, quando Deus te tira das garras do inimigo, você vem com aquele vigor todo, com aquela vontade, eu vou evangelizar, naquele tempo a gente falava assim, eu vou ganhar almas para Jesus, na verdade já ganhou todas, né? A gente só vai lá mesmo ministrar a palavra, quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas você vem, eu vou ganhar alma para Jesus, eu vou falar para a minha família, eu vou pregar para o meu vizinho. Era aquele fervor que você tinha, o Espírito estava avivado, e é assim que eles vêm, e começam a edificar a casa do Senhor. Mas daqui a pouco, o que acontece? Vem a perseguição. O quê? Você agora é crente? Você agora vai para a igreja? Você agora vai dar dinheiro para pastor? Você agora vai fazer isso? Poxa, você era um cara tão legal, a gente ia para o pagode, eu não sei para quê, e agora você não faz mais isso? O inimigo começa a usar as pessoas, porque ele não vem com rabinho, com setinha, não vem com chifrinho, ele vem usar as pessoas para desanimar você. E foi assim com o povo. Começaram a colocar pessoas para desanimar eles a reconstruir o templo. E qual era a importância de reconstruir o templo? Meus irmãos, o templo era a presença de Deus no meio do povo de Israel. O templo tinha um significado importantíssimo na antiga aliança. Era no templo que se fazia todo aquele cerimonialismo do sacerdócio levítico. Imagine o templo destruído. Como que eles iam apresentar os sacrifícios da forma como Deus havia ordenado? Havia o dia da expiação. Como realizar o dia da expiação? Como fazer todo o cerimonialismo da lei se o templo estava em ruínas ainda? Eles voltam, então Deus quer que prioritariamente se reconstrua o templo. A prioridade é reconstruir o templo. Por que muita gente fica pelo meio do caminho? Será que reconstruiu bem o templo? Eu sei que a gente sabe que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo, para que nele fôssemos agora feitos filhos dele. Mas se você olhar aquelas pessoas que apostatam da fé, você vai observar que na verdade não houve ali um templo reconstruído plenamente. Talvez se colocou ali um alicerce, talvez se colocou ali alguma coisinha relativa ao templo, mas faltava talvez o principal. Faltava ali o Espírito do Senhor agindo naquela vida, e aquela vida se desfez, sabe, como pó, como poeira. Não é sempre assim. Há alguns que até deixam o templo pelo meio do caminho, como esses aqui, e o Senhor os alerta, e eles voltam a reconstruir o templo, a reedificar a casa do Senhor, como nós vamos ver aqui. Mas então que nessa noite, meus irmãos, nós possamos compreender o que Deus está nos falando nesta noite. Então eles voltam, começam a reconstruir o templo, levantam o altar, levantam o alicerce, mas como eu disse, vem a perseguição. E além da perseguição, a perseguição traz junto com ela o comodismo. Se tem uma coisa que o cristão não pode se deixar levar, é pelo comodismo. Meu irmão e minha irmã, não se deixe acomodar. É o que meu irmão acabou de falar aqui do púlpito. A gente não pode achar que porque fizemos alguma coisa o ano passado, ou fizemos alguma coisa lá atrás, que está tudo muito bem. Não está tudo muito bem não, irmão. Temos que cada vez fazer mais. Eu não estou falando de ativismo, não. Eu estou falando de você ser usado pelo Senhor, se deixar ser usado pelo Senhor, porque eu tenho certeza que Deus deu dons a você. E às vezes você está pegando esse dom e está enterrando esse talento. Não enterre o seu talento, não enterre o dom que Deus lhe deu. Use o dom conforme Deus lhe deu, mas não pare, não se acomode. Continue levando avante a vida que Deus quer que você leve, como Ele quer que você leve, para que a sua vida seja muito abençoada. E quando eu falo muito abençoada, eu não falo somente na parte material, porque eu sei que isso também o Senhor vai acrescentar, mas eu falo principalmente naquilo que vem de dentro para fora, na alegria, na paz, no gozo, na felicidade. E eu falo isso por experiência própria, meus irmãos. Não estou falando isso de experiência de outras pessoas, eu falo de experiência própria. Toda vez que eu deixei de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, e eu me acomodei, e às vezes até ouvi algumas coisas, e deixei que aquelas coisas entrassem em meu coração, e eu desanimasse, eu vi as consequências na minha vida. E não quero isso não, meu irmão. E não quero isso para você não, minha irmã.
Se Deus te chamou, sabe, você tem um chamado, vá em frente. Haja o que houver, haja a perseguição que vier, haja o problema que vier, porque o Senhor é contigo. Josué, sê somente forte e corajoso, porque eu sou contigo. Ele disse para Abraão, ele disse algo para Abraão: meu irmão, minha irmã. Ah, meu Deus, se Deus fala, ele diz para a gente, né? Mas de uma outra forma, ele disse diretamente para Abraão, Alexandre: eu sou o teu escudo. Meu Deus do céu, Deus é o nosso escudo, irmão. Quem vai atingir a gente? Ah, mas a gente fica doente. A doença vem e vai, tudo passa, meu irmão. Se não passar, vamos para a glória. Mas o Senhor é o nosso escudo. Deixa eu voltar para o texto, senão eu vou avançar para o outro lado. Então, eles voltam do cativeiro, vêm, muito alegre, começam a levantar o templo, levantam o altar, obviamente apresentaram sacrifícios ao Senhor, mas não era suficiente. Era preciso levantar o templo, erguer totalmente o templo, estar sempre alimentando o templo, estar sempre, sabe, tratando das coisas de Deus. E aí o que acontece? Começa as coisas a dar para trás, obviamente. Se a nossa vida não está bem com o Senhor vai chegar e: não, eu vou te abençoar, meu filho, tranquilo. Você pode fazer a minha obra relaxadamente, você pode, sabe, você tem chance de vir aqui para estar cultuando a mim, mas você não vem porque você não quer. Meu filho, não tem problema não, eu vou te abençoar assim mesmo, fica tranquilo. Não, nós temos um Pai zeloso, meus irmãos. Nós temos um Pai que é justo. Deus não age com injustiça. Eu não estou dizendo que Deus não abençoe às vezes as pessoas que nem sequer o buscam. Abençoa, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Ele abençoa sim, mas ele abençoa muito mais ainda. Quando eu falo esse muito mais ainda, porque eu não estou falando de coisas materiais apenas, é principalmente a parte interior, porque a parte interior, que é a paz, que é a alegria, que é o gozo, que é a felicidade, em meio à tribulação, é essa que você precisa, porque esse é o teu alicerce. Porque quando vier a luta, o cidadão pode ter a riqueza que tiver, se não tiver paz interior, ele vai para o chão, meu irmão, ele vai para a lona, ele cai. Ele quer até tirar sua própria vida, mas você não. Se você está alicerçado no Senhor, a luta vem, você vai passar por ela, porque o Senhor é contigo. Então está lá. Eles lançaram o alicerce do templo, mas não fizeram isso completamente. Então aí chegamos ao texto. Vamos então para o texto. Primeiro ponto que eu quero abordar. Eu estou apertando o celular, mas nem é o meu. Quase uma peça celular, desculpe. 20h45. Vamos ver se a gente consegue, nesses 15 minutos aí, ou mais tardar 20 minutos, a gente fazer a reflexão aqui. Primeiro ponto que eu quero abordar: o tempo para edificar a casa do Senhor. Qual é o tempo para edificar a casa do Senhor? Qual era o tempo determinado por Deus para que eles edificassem a casa do Senhor? O tempo era: chegou em Jerusalém, edifica a minha casa. Então vamos lá, versículo 1 ao versículo 4. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Deixa eu só parar aqui um pouquinho e chamar a atenção dos irmãos para uma coisa interessante. Você sabe quando é que Dario reinou? Dario é o 3º rei do Império Persa. Olha, eles saíram de lá através de Ciro. O primeiro rei que tirou eles de lá foi Ciro. Depois vem Cambises, segundo. Depois vem Dario. Dario já é o 3º rei. E o templo já está em ruína. Você imagina, meus irmãos, 3 reis para acabar de terminar uma obra. E aí o que o Senhor faz? Nós temos um Deus que é amoroso. Temos um Pai zeloso. Temos um Pai que não quer nos abandonar, não quer nos lançar fora. Deus não nos trouxe aqui para nos lançar fora, não, irmão. Ele cuida da gente, e nessa noite está cuidando de cada um de nós, como cuidou daquele povo. Ele levanta o profeta Ageu para isso. Aí ele vai dizer no versículo 2, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Aí vem a exortação a Zorobabel, que era o governador de Judá, a Josué, filho de Josadac, que era o sumo sacerdote, dizendo, aí o que Deus vai falar para eles? Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, podia até não falar, irmão, mas a atitude era essa. Às vezes você não fala, mas a atitude é aquela. Não é que o povo estava dizendo, mas a atitude do povo demonstrava isso. Este povo diz:
não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vós habitardes em casas paineladas, ou as casas bem postas, bem arrumadas, bem pintadas, bem organizadas, né? Enquanto esta casa, ou seja, o templo, a casa do Senhor, permanece em ruínas? É a questão que Deus coloca para eles. É o tempo de vocês cuidarem da casa de vocês, enquanto vocês não cuidaram ainda da casa do Senhor? E aí vem a primeira questão para a gente: como está a casa do Senhor? Joel, como está a casa do Senhor? A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então nós somos um templo. Somos o templo do Senhor. E como está esse templo? Será que nós temos priorizado esse templo, o cuidado com esse templo? Priorizar o cuidado com o templo é priorizar a leitura da palavra, é priorizar a ida aos cultos ou a ir a qualquer outro lugar, é priorizar, sabe, aquilo que Deus te chamou para fazer, o chamado que Deus deu para você, em detrimento de outras coisas que você acha que é mais importante. Enfim, é priorizar Deus na sua vida, priorizar Deus na sua vida, dizer: Senhor, o Senhor é prioridade para mim, estou aqui preocupado em edificar a casa do Senhor, porque eu sei que se eu me preocupar em edificar a casa do Senhor, porque eu sei que se eu buscar o teu reino e a tua justiça, as demais coisas me serão acrescentadas. Amém? Mas eles não fizeram isso, e veio a advertência. E meus irmãos, para ser bem breve nesse item, para passar logo para o outro, eu falei para vocês como é que Deus tirou eles lá da mão dos babilônios. O que Deus fez? Despertou o coração de um homem ímpio, para que esse homem não só publicamente decretasse que eles voltassem para Jerusalém e levantassem a casa do Senhor, mas fez um decreto, e foi esse decreto importante, porque em cada reinado desse, as pessoas questionaram: olha, estão levantando a casa lá, estão levantando os muros de Jerusalém, eles querem se levantar contra você, rei. Mas estava lá o decreto. Deus é sábio, Deus é soberano. Deus falou: Ciro, você vai não só falar, mas vai escrever, porque Deus conhece o coração de cada um de nós, Deus conhece o coração do seu povo. O povo não ia permanecer firme na caminhada, e Deus precisava cuidar para que o povo permanecesse sendo o povo dele, porque havia uma promessa através da tribo de Judá. Da tribo de Judá, do reino de Judá, viria o Messias. Tinha que preservar esse povo, e para preservar, Deus tomou todos os cuidados necessários. E é por isso que Deus tem todo esse cuidado com você, porque o Messias, o Salvador, habita com você. Deus te chamou para uma obra perfeita, meus irmãos, porque Deus em Cristo não só perdoa pecado, Deus transforma a sua vida, Deus te santifica a cada dia, Deus está te preparando não somente para esse tempo presente, mas acima de tudo para a glória, para viver a eternidade com o Senhor. Mas voltando então aqui, se Deus havia de uma forma tão soberana, tão maravilhosa, tirado ele das mãos de Ciro, como é que você vai temer, como é que esse povo vai temer agora os inimigos que vinham contra ele? Meu irmão, minha irmã, às vezes eu fico até assim, meio assim, sem graça, né, de falar com a pessoa às vezes me procura e fala assim: poxa, pastor, colocaram um despacho lá na minha rua, lá na minha esquina, e a pessoa é evangélica. E eu fico: meu Deus do céu. Dá vontade de dizer: minha irmã, você tem Cristo, Jesus está na tua vida, pode botar o que botar lá, bota o que quiser lá, sabe? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, irmãos. Olha, você não tem que temer nada. Aliás, tem sim. A Deus, a Ele temer, mas ao que o homem pode fazer, não temei aquele que pode tirar a vida da carne, mas aquele que pode tirar a vida da carne também nos lançar no inferno. Esse sim devemos temer, esse é o nosso Deus. Mas Ele cuida de nós, irmãos. E aí o profeta Ageu vem, dá aquela palavra, e aí o que acontece? Vamos para o segundo ponto, para a gente avançar aqui, porque eu não quero atrasar muito aqui. O segundo ponto vai falar da exortação do Senhor através do profeta Ageu. Então vamos ler a partir do versículo 5. Ora, até o versículo 11. Ora, pois
assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Eu vou lendo e vou fazendo já rapidamente aqui algumas considerações para a gente poder avançar na mensagem. A primeira coisa que Deus manda eles olharem, a fazerem, é considerar o passado deles. Por que Deus faz isso? De onde Deus tirou esse povo? Do Egito, não foi? Eram escravos no Egito. Como é que Deus tirou esse povo do Egito? Com um grande poder, meus irmãos, que termina com a morte dos primogênitos, de todos os primogênitos do Egito, menos do povo de Israel, sabe? Tipificando depois a própria vinda do Cristo, derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Mas veja que Deus fez maravilha para tirar aquele povo do Egito, passar por um deserto sem que a sandália deles se acabasse, sem que a roupa se acabasse, sem que faltasse alimento, sem que faltasse nada no meio do deserto, e levaram até a terra de Canaã. Considerai o teu passado. Considere, meu irmão e minha irmã, tudo que Cristo já fez na tua vida. Quando você se sentir, sabe, desesperançoso, quando você se sentir fragilizado, quando você se sentir que você não está encontrando força para avançar, para e considera o teu passado e olha tudo que Deus já fez na tua vida. E você vai ver quantas maravilhas Deus já fez na tua vida. E você vai dizer assim: não, Senhor, eu vou continuar a avançar, porque o Senhor é comigo. Aleluia. Não por nós não, mas por tudo que Ele já fez e vai fazer na tua vida. Porque Ele começou a boa obra e vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Ele não vai deixar você no meio do caminho. Não deixou o povo aqui no meio do caminho. E continuando a leitura então. Considerai o vosso passado. Aí ele vai dizer: lembra que eu coloquei vocês numa terra que vocês não plantaram nada, não edificaram casa nenhuma, vocês não fizeram nada, receberam uma terra prontinha. Mas e agora? Olha para o teu passado. Como era o teu passado? Não era um passado de bênção? E o que está acontecendo agora? Veja o que ele vai dizer aqui agora. Tendes, versículo 6, tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Mais uma vez, ele vai dizer: considere o passado de vocês. Por que está acontecendo isso? Vocês já pararam para se lembrar de que quando eu dei a lei a Moisés, estou aqui me colocando como se Deus estivesse colocando dessa forma para eles, tá? Para que nós possamos entender. Vocês se lembram que quando eu dei a lei a Moisés, o que eu disse dentro da lei? Que se vocês me obedecessem, se vocês fizessem tudo conforme os mandamentos que eu dei através do meu servo Moisés, as minhas bênçãos viriam sobre vocês. Mas se vocês não me seguissem, não fizessem a minha vontade, andassem conforme andam as pessoas deste mundo, o que viria sobre vocês? A minha maldição. Então, quando o texto fala que eles comem e não se fartam, não é que faltasse comida, mas não saciava, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que vocês têm convicção disso, mas eu quero reafirmar. Sem Jesus não dá, irmão. Sem Deus em nossa vida não dá. Não dá para saciar. Você pode comer no melhor restaurante, você pode receber o melhor salário da sua vida, mas sem Jesus não dá. Porque o salmista vai dizer: porque estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda o buscarei. Por que a alma daquele homem estava aflita? Porque a alma de Davi estava aflita? Porque ele estava distante da presença do seu Senhor. Meu irmão e minha irmã, a primeira coisa, a prioridade para a nossa vida é estar na presença do Senhor, é valorizar esse estar na presença, é buscar cada vez mais fazer a vontade do Senhor, viver de acordo com a vontade dEle. Aí Ele vai acrescentar tudo aquilo que você às vezes faz com tanto afinco. Você quer ver uma coisa? Não abra. Salmo 127. O que o Senhor diz lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Inútil, irmão, inútil será levantar cedo, dormir tarde e trabalhar demais. Aos seus, e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus, o Senhor dá enquanto dorme. Aos seus, aos que confiam no Senhor, aos que se firmam no Senhor, aos que permanecem no Senhor, aos que não abandonam o Senhor, aos que priorizam o Senhor, Ele dá enquanto dorme. Enquanto você está ali dormindo, Ele está preparando a sua bênção, preparando o seu dia, preparando. Aí você diz, mas peraí, mas lá no meu trabalho tem perseguição, até agora não fui promovido. Calma, é no tempo dele, mas Ele está preparando para que no tempo dele, no momento dele, você receba tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Oh, meu irmão, e quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Quando Deus diz será. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E então, é isso que acontece. Deus nos exorta, para a gente caminhar aqui, para não demorar, para não se alongar. Vamos lá. Então Deus exorta, através do profeta Ageu. Deus maravilhoso, né? Podia muito bem chegar ali, punir todo mundo, vai que volta para o cativeiro. Não, mas o Deus é um Deus zeloso. Ele tem o seu povo, Ele cuida do seu povo. E é o que Ele está fazendo hoje aqui, cuidando de nós, dizendo, Joel, olha para a sua vida, Joel. Joel, o que não tiver certo, corrige, Joel, para que você possa cada vez mais, sabe, eu possa cada vez mais usar a sua vida, porque Deus quer nos usar, Deus quer usar a nossa vida, mas para usar a nossa vida nós temos que cada vez mais nos entregarmos para Ele, para que Ele possa cada vez mais nos consagrar a Ele. Não é que a gente vai fazer alguma coisa espetacular, não. O espetacular é o que Ele faz em nossa vida quando nós nos colocamos e dizemos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí a obra é Ele quem faz, irmãos. Nem quando os céus negavam a chuva, era um sinal que a ira de Deus estava sobre eles. Se o céu negava a chuva, irmão, é porque a ira estava sobre eles. E eles não perceberam isso. Mas o profeta Ageu foi usado para exortar o povo. E aí o povo vai se corrigir. O povo vai se corrigir. O Senhor vai dizer para ele, versículo 8, até o versículo 11, para a gente caminhar para o final. Subir ao monte. Aí eu fui pesquisar o que seria subir ao monte. E aí eu pesquisei lá entre os teólogos, as pessoas, os comentaristas bíblicos, e subir ao monte é porque o templo ficava no monte Sião. Subir ao monte, trazer madeira e edificai a casa. O templo ficava no monte Sião. Eles tinham que edificar a casa. E outra coisa que eu vi entre os comentaristas é a questão da suntuosidade. Outra coisa que pode ter desanimado o povo é que eles olharam para a suntuosidade da casa e não para a grandiosidade da glória que invadia aquela casa, que estaria naquela casa. Eles desanimaram também porque esse templo aqui, se comparado ao templo de Salomão, era um templo de uma suntuosidade muito menor. Trazer madeira, vê lá como é que foi construído o primeiro templo, era tudo de ouro, tudo preto, sabe? Deus colocou coisas grandiosas dentro do seu templo, mas agora era um templo mais simples. Meus irmãos, mas Deus não está preocupado com essa simplicidade, é obedecer ao que Ele mandou fazer. Se Ele mandou edificar daquela forma, edifica daquela forma, levantasse o templo de madeira que fosse, do jeito que fosse, porque Ele diz, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O que é mais importante, irmãos, não é a estrutura propriamente dita, mas é obedecer a ordem que Deus deu. Levanta a casa. Ela não tem o mesmo, assim, valor simbolicamente falando, em termos de beleza, de estrutura, de riqueza que tinha o primeiro templo, mas é a minha casa, é a casa que eu quero fazer com que a minha glória se manifeste. Então, prepara a casa, porque o resto é comigo. E sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Eu estou aqui já avançando, porque já são 9 horas, eu não quero prender os irmãos. Sabe o que vai acontecer? Essa casa tinha que ser edificada, meus irmãos. Essa casa tinha que ser edificada, não somente para que eles fossem abençoados naquele momento, mas porque quando Deus diz que a glória daquela segunda casa seria maior do que a da primeira, naquela casa, que era mais simples, o Senhor da glória, um dia viria, deixaria a sua glória, assumiria a forma humana, e aonde esse Senhor ia estar?
pelos átrios do templo, ensinando a cada um de nós a respeito do reino de Deus. Jesus, o Filho de Deus, aleluia, que tomou forma humana, precisava estar esse templo de pé, porque havia profecias de que ele viria e passearia pelo templo, sabe? Andaria pelo templo a ensinar. Era preciso que o templo estivesse de pé. Quando foi necessário que o templo não existisse mais, o Senhor permitiu que o templo fosse destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas até lá, até que Cristo viesse, até que a glória da segunda casa viesse e fosse maior do que a primeira, era necessário que o templo estivesse de pé. Então não era só uma questão de bênção para o tempo presente, mas era uma bênção para o tempo futuro. Quando você se preocupa com a sua vida espiritual, quando você se preocupa em edificar a sua casa, nesse tempo presente, pode ter certeza, meu irmão, você está cuidando daqueles que estão relacionados a você, você está cuidando da sua descendência, você está cuidando para que os teus descendentes, ainda que eles hoje olhem para você e não te sigam até a igreja, eles vão olhar para você, e lá no tempo que talvez você esteja na glória, talvez você não esteja aqui e não veja o resultado das tuas orações, da tua entrega ao Senhor, mas o Senhor vai te honrar e vai fazer com que aquela pessoa, aquele filho, sabe, aquele irmão, aquela pessoa que se afastou pela sua fidelidade e pelo chamado dele, no tempo dele, ele vai trazer. Talvez você não veja, talvez você esteja na glória, mas o Senhor faz às vezes assim, sabe? Então, é confiar, meu irmão, é confiar, minha irmã, é entregar o coração ao Senhor, de corpo, alma e espírito, dizer: Senhor, a casa é tua, sempre foi tua e sempre será tua, Senhor, faça conforme a tua vontade. O que Jesus falou? Senhor, se possível, passa de mim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante que nós temos na vida, irmão. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, você pode ter certeza, se Deus já cuida de nós, a gente capengando para lá e para cá, toda hora capengando, uma hora cai, outra hora levanta, imagine se ficar firmada essa casa, se essa casa ficar do jeito que o Senhor quer. Ah, meu irmão, aí Deus vai fazer maravilhas através da tua vida, e você vai ser não somente abençoado, mas você vai ser aquilo que Abraão foi. Abraão não foi só abençoado, ele disse: se tu uma bênção. O que Deus quer é que nós sejamos uma bênção, não somente abençoados. Tem muita gente preocupada em ser abençoado. Você vai ser abençoado, minha irmã, e você já é abençoado e abençoada, mas Deus quer muito mais. Deus quer que você seja uma bênção. Então, para a gente finalizar, o que acontece? Eles vão ouvir a voz do Senhor através do profeta e vão edificar a casa. E aí a bênção vai vir, a situação vai mudar, sabe? Porque o Senhor havia dito que eles deveriam edificar a casa do Senhor. E aí Deus vai dizer no capítulo 2 aqui, ó, para terminar, tá? Capítulo 2, são os primeiros versículos. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que Deus diz para a gente nessa noite. Meus filhos, priorizem fazer a minha vontade.
Priorizem, sabe, aquilo que eu tenho falado através de vocês, para vocês, durante todo o ano de 2022. Toda a palavra que o Senhor trouxe aqui desse púlpito, toda a palavra que você leu na sua casa, priorize isso na sua vida. Priorize o mandamento do Senhor para a sua vida, e você vai ver como sua vida vai ser uma vida totalmente diferente em 2023. Ou seja, se já era abençoada, vai ser muito mais abençoada ainda, porque você, além de ser abençoado, você vai ser cada vez mais uma bênção para todos aqueles com quem você convive e para quem o Senhor enviar. Amém? Que Deus possa abençoar grandiosamente. Eu poderia fazer mais aplicações aqui, mas eu acho que os irmãos já captaram, já entenderam o que Deus quer nos transmitir nesta noite. É que nós devemos nos aproximar dele com um coração cada vez mais disposto a obedecer e a fazer a vontade dele. Amém? Para que faça a oração final e depois fazer os anúncios.